Então, meus queridos, minhas queridas, meus queridos, né? Hoje é a nossa penúltima aula, simpósio, né, do Seminário Nacional e Internacional de Pesquisa do GEDES e do segundo curso de extensão do Centro de Referência LGBTQI da UFJF, com o tema Vidas Lixadas, Trabalho Sexual, Precariedade e Travestilidade, Brasil e Portugal. A gente tem duas grandes figuras, amigas, queridas, da comunidade LGBT, docentes, pesquisadores, né? O Nelson Alves Ramalho, que é assistente social, doutor em serviço social, né? E no momento também é investigador no Centro de Investigação e Estudo de Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa e da Universidade Lusófona de Lisboa. E o Guilherme Gomes Ferreira, também assistente social, mestre e doutor em serviço social, e, mais recentemente, agora professor do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ativista LGBT do Grupo Somos, do Rio Grande do Sul. Então, a gente já tinha feito uma certa arrumação para o Nelson falar primeiro, até porque ele está no fuso horário bem adiantado que a gente, né? Então, e até porque ele está lá, e eu acho que são 3 horas ou 4 de diferença? São 3 horas de diferença, sim. São aqui 10 da noite. 10 da noite. Então você já está com 10 da noite, né? O Guilherme está no Brasil, no fuso horário de Brasília, então são 7 horas e 5 minutos, né? Então, esse é um tema que a gente vem pensando muito. A gente tem uma mestranda travesti, que também está aqui presente, já se apresentou, Dandara, né, que vem trabalhando com esse tema na cidade de Juiz de Fora, não só por ser travesti, né, mas também porque toma aí também Vidas Lixadas a partir do lixo e da tese aí, né, do Guilherme, né, o conceito de precariedade, né, o conceito de vulnerabilidade. Então, assim, é um tema que, para nós, no serviço social, a gente acabou de fazer uma pesquisa, a gente está agora fechando o relatório, só aparece Guilherme no nosso levantamento bibliográfico e um artigo que trata das travestis em Belo Horizonte, né? Então, assim, a gente tem só 2 produções na área da produção das 20 revistas, né, os periódicos qualificados pela CAPES, né? Então, a gente achou estratégia tomar o debate da travestilidade. No primeiro curso, a gente fez um debate sobre transfeminismo, né, e a Dandara deu aula juntamente com a Bruni, uma doutoranda em psicologia, que também é uma mulher trans, né? E dessa vez a gente quis dar um foco mais na travestilidade, né, e pegar pesquisas que já foram produzidas, né, com um certo alargamento aí de território, pegando Brasil e Portugal, né? Então, esse é o eixo dessa discussão, por isso que vocês concordaram com o tema, né? Tem um acervo, né, teórico e bibliográfico sobre, né? Então, e no serviço social, a gente sabe, Sabrina testemunha e Guilherme também, né? Nacionalmente, a gente nunca teve nada comparado a essa proposta de discussão, nem na ABEPS, nem mesmo no conjunto Cefes-CRES, né? Pela via do Encontro Nacional do Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais. Então, a gente tomou, de forma ousada, né, trabalhar especificamente a questão da travestilidade. Nessa mesa também teria o Kleber, né, que fez uma tese, né, na PUC de São Paulo, sobre o tráfico de pessoas, né, com foco aí nas travestis, né, mas ele me colocou que ele tem vergonha de falar publicamente, né, levou um tempão só para me dizer isso. E depois ele falou, não, se você que tiver mesmo necessidade de eu falar, eu falei assim, tá bom, Kleber, obrigado, querido. Entendeu? Assim, Dandara vai ler a sua tese.
Porque, na verdade, justamente é para provocar o debate, né? Assim, trazer o debate, trazer a discussão, né? Assim, os referenciais, os achados, né? As análises a respeito desse tema para a área, né? De serviço social, né? Mas não só, até porque ninguém é dono desse debate, né? Nem mesmo as próprias travestis, né? Então, isso fica aí para a gente fazer um debate. Então, eu passo a palavra, sem mais delongas, para o meu querido amigo, já agradecendo muito ao Nelson ter aceito esse convite de estar aqui conosco. As pessoas vão chegando, vocês vão ver que cada vez mais está alargando aí, né, na tela de vocês. Se vocês colocarem ali nos 3 pontinhos, né, o layout alterar layout, vocês podem ver até com mais gente, vai até 50, né? Evidente que vai ficar gente que não vai aparecer, né? Então, mas é isso que a gente tem, né? Assim, a gente tem um número de 70 e poucos alunos, né, inscritos nesse curso de extensão e também pesquisadores no simpósio, então entra e sai, é uma loucura. Por sorte, por isso que a gente grava, porque depois a gente edita e coloca no canal do Centro de Referência LGBT da UFJF no YouTube. Então, todas as aulas estão lá, desde a primeira, no dia 13 de janeiro, até a última, que vai ser justamente na semana que vem, com outro colega, mas não é assistente social, é psicólogo, e é do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Federal de Minas Gerais, que é o Marco Aurélio Prado, né, que vem discutindo essas jornadas cruzadas antigênero, anti-LGBT e antifeminismo, no espectro internacional, porque não é um projeto só do Bolsonaro no Brasil, né? Então, eu passo a palavra ao querido Nelson. Na sequência, a gente passa a palavra para o Guilherme. Então, deixo vocês com Dandara, que ela está moderando, né? Mas ela, como ela está no plantão agora, é uma trabalhadora da saúde, ela está lá no hospital de plantão, então eu estou aqui fazendo esse lugar dela, tá bom? É como fosse uma dupla dinâmica. Então, um grande beijo, a gente está aqui, escuta. Uhum. Bem, antes de mais, quero agradecer, sem dúvida, aqui ao Marco pelo convite para estar presente aqui nesta sessão de partilha de conhecimento e de discussão e de reflexão, sendo um prazer enorme também partilhar esta mesma mesa com o Guilherme, amigo com quem tive o prazer de trabalhar aqui em Lisboa, de conviver em algumas conferências e de outras atividades relacionadas aqui ao serviço social, e até porque partilhamos a mesma temática de investigação, de estudo, de interesse, e por isso estou duplamente feliz, não é? Não só pelo convite, partilhá-lo também com o Guilherme, mas também de me juntar aqui a um grupo mais alargado de pessoas que se interessem por esta temática das questões da sexualidade, do género, porque, na verdade, como disse logo ao início desta sessão, sinto-me também um pouco sozinho aqui em Portugal. Na verdade, em serviço social não há praticamente ninguém a estudar estas mesmas temáticas, e por isso é sempre um gosto juntar-me a um grupo que se interessa por essas mesmas temáticas e sentir-me acolhido aqui. Dar conta que tenho aqui mais ou menos uma hora, não é? Pelo menos foi como foi dito, para partilhar aqui algum conhecimento. Eu trouxe aqui alguns dados, alguns apontamentos no PowerPoint e que posso ir passando alguns slides, se calhar menos interessantes, mas de alguma forma que possam também ser interessantes depois para a discussão, está bem? Vou tentar ver como é que isto se faz, porque é a primeira vez que estou aqui a mexer no Google Meet. Você quer apresentar agora, aí vai apresentar a tela inteira, uma janela. Aí você coloca uma janela. Você já está com o arquivo aberto? Já está com o arquivo aberto. Então, aí vai aparecer aí para você a gente aqui e esse arquivo estiver aberto. Aí é só clicar em compartilhar. Deixa-me aqui ver. Uma janela. Agora sim já me aparece. Tranquilo. Não sei se vos aparece também para vocês. Vai estar aparecendo. Apareceu.
Agora desapareceu para mim. Isso. Você agora não vê mais a gente e fica só vendo a sua tela. Não, mas eu não estou a ver a tela. Ah, ok, já estou. Tenho que diminuir, já tá. percebi. Ok. Esperem aí. Eu só... Amplia ela, que aí você vê só ela e não precisa ver a gente. Ok. Assim já está aumentado para vocês, certo? Já está a ser projetada, certo? Certo. Aqui. Okay. Certo. Ótimo. Pronto, vou dar aqui início à apresentação com este título, Vidas Lixadas, Trabalho Sexual, Precariedade e Travestilidade, Brasil e Portugal, um tema que, como disse, une a minha investigação também com a investigação do Guilherme, e, portanto, a sessão de trabalhos de hoje vai se focar em alguns tópicos, não sei se terei tempo, obviamente, até vou colocar aqui o cronómetro a funcionar, para de alguma maneira não me perder também no tempo. E dar conta, queria fazer agora uma pequena apresentação de quem é que eu sou, para também as pessoas também me conhecerem, falarmos daqui de alguns conceitos que são importantes de serem apresentados e depois introduzir aqui o tema, dando conta da invisibilidade de estudos académicos nesta mesma temática, não só a nível internacional, mas também aqui no contexto português. Dar conta também em termos metodológicos como é que foi feita esta aproximação ao mundo das travestis trabalhadoras do sexo e depois apresentar os dados da minha investigação relacionados com as trajetórias de vulnerabilidade, as práticas migratórias do Brasil ou também da América Latina, algumas delas não eram só exclusivamente brasileiras, para a Europa, algumas práticas de transformação corporal, as questões da vitimação, da desproteção sexual, as questões da álcool, drogas, saúde mental e depois o projeto a que estive ligado e culmino com as questões do serviço social enquanto profissão de direitos humanos, o que é que está em falta, aquilo que poderá ser falado. Eu estou aqui a ouvir um ruído, não sei se é da minha... ou se é de alguém que está com o som ligado. Ok, está melhor assim, obrigado. Relativamente aqui à apresentação pessoal e à experiência profissional, dar conta de forma muito breve, eu terminei a minha licenciatura em Serviço Social em 2004 e, portanto, acabei o meu estágio académico, desenvolvendo aqui trabalho com a prostituição feminina. E, portanto, foi na sequência deste trabalho que desenvolvi, que acabei por lançar também aqui este livro, Quem Levou o Meu Ser, Mulheres da Rua, porque, na verdade, o tema da prostituição foi um tema que sempre me apaixonou de alguma forma e, apesar de ter... feito aqui um percurso profissional noutras áreas, nomeadamente na área da saúde mental e comunitária, na área do realojamento e da habitação municipal, da habitação social e mais recentemente ao nível da emergência social, estando ligado aqui ao Instituto da Segurança Social de Portugal, onde estive a trabalhar com algumas medidas de proteção social também ao nível do apoio nas questões da Covid-19. Sempre ficou aqui o meu bichinho relacionado com as questões do trabalho sexual. E por isso mesmo, quando eu pensei realizar esta minha investigação de doutoramento, que já foi no início de 2010, 2011, que dei o início a este projeto de investigação, retomei então este trabalho, este tema de interesse que teve a ver com as questões do trabalho sexual, embora na altura não soubesse muito bem qual o foco que eu queria dar e acabei, entretanto, por me focar sobre as questões da travestilidade e da população travesti, porque em Portugal não havia nenhum estudo focado nessa mesma problemática e acabei por fazê-lo, apesar de ter sofrido também aqui alguns contratempos institucionais, também é importante serem relatados. Portanto, eu fiz a minha licenciatura na Universidade Católica Portuguesa, que aqui, pelo que já percebi, é uma universidade muito mais conservadora do que as universidades católicas que há aí no próprio Brasil,
sendo que este tema de tese de doutoramento não foi bem aceito pela Universidade Católica, porque não era lá um tema muito católico de alguma forma, e portanto durante 6 meses houve uma pressão institucional tremenda para que deixasse de estudar estas pessoas que aos olhos da reitoria não seriam de ser estudadas, e por isso mesmo proibiram-me durante 6 meses de apresentar em eventos científicos quaisquer dados em nome da Universidade Católica Portuguesa. E por isso mesmo tomei uma decisão de sair desta mesma universidade, fui para uma outra onde acabei por estar ligado a um orientador que de alguma forma me conduziu incansavelmente nesta investigação, e onde aí também acabei por conhecer o Guilherme, daí o meu contentamento de estar a partilhar esta mesa com ele. Esta investigação terminou em outubro de 2019, terminei aqui o meu doutoramento, sendo que 2 meses depois a ter terminado o doutoramento, esta mesma tese acabou por ser atribuído um prémio, o prémio APAV para a investigação. A APAV é uma instituição muito reconhecida em Portugal nas questões das vítimas de crime, e, portanto, foi atribuída este prémio para a melhor investigação do ano 2019, que dá conta desta mesma realidade. E é neste seguimento do lançamento do prémio que possibilitou, mesmo recentemente, há menos de 6 meses, penso eu, que ser transformada esta obra, e foi publicada num livro chamado Virar Travesti, Trajetórias de Vida, Prostituição e Vulnerabilidade Social, o livro que também tenho aqui, mas que depois poderei eventualmente partilhar convosco o link de acesso também aqui ao livro de alguma forma. Dar conta que depois deste lançamento do livro, que foi aqui muito recente, houve um interesse muito mediático em Portugal sobre esta população que até então não se falava, era desconhecida, ou que de alguma forma as pessoas não queriam que se falassem. E por isso, desde a altura em que foi lançado o livro, tem sido também uma correria em termos de comunicação social. Portanto, estive presente em debates televisivos onde foi apresentada esta temática, revistas, reportagens diversas, numa reportagem num programa muito conhecido da prova oral da RTP, da Antena 3, assim como outras que estão agora a sair no site 19, que é um site só exclusivo às questões LGBT, e outro jornal de maior dimensão, no Jornal Expresso. E por isso, isto de alguma forma veio dar visibilidade a uma população que se encontrava tremendamente invisível e incompreendida de alguma maneira. Antes de falar sobre esta investigação, e alguns tópicos sobre ela, é importante também falar sobre alguns conceitos para percebermos do que é que estamos, de alguma maneira, aqui a falar quando falo de travestis, quando falo de trabalho sexual, ou outros conceitos que podem ser aqui enunciados. Até porque os conceitos entre Portugal e Brasil não são uniformes, não é? Nomeadamente no conceito travesti. Dar conta de uma forma mais geral que a Transgender Europe designa as pessoas transgênero, as pessoas trans de alguma forma, como pessoas que sentem que têm ou que preferem ou que optam por se apresentar, quer em termos de linguagem, de vestuário, de acessório, de cosmética ou de modificação corporal, de uma forma que de alguma maneira conflitua com as expectativas sociais que são atribuídas para esse género. E por isso mesmo diz que o termo transgénero é um termo chapéu de chuva, é um termo inclusivo, onde dentro dele abarcam todas as possibilidades de variações de género, e por isso podemos ter aqui
homens transexuais, mulheres transexuais, pessoas andrógenas, drag queens, transformistas, crossdressers, travestis, butch, genderbendas, pessoas sem género, bigender ou todas as outras que possam pertencer aqui quase uma lista, uma extensa lista quase infinitamente elástica de pessoas que saem do espectro de alguma forma binário. E, portanto, centro-me nestas pessoas designadas por travestis, e é assim que as designo, apesar de este conceito em Portugal ser um conceito muito pejorativo e, portanto, há um medo, inclusive, da própria comunidade LGBT de fazer uso deste termo e, portanto, é um termo que não se utiliza e que caiu, de alguma forma, em desuso, e por isso utiliza sempre as pessoas trans ou mulheres trans de uma forma genérica. A questão é que, quando eu fui para o terreno, imbuído não só deste sentido mais ativista, mas também pela literatura, que tinha acesso, uma literatura mais inglesa, os termos eram transgender ou transgêneros, sendo que as pessoas no terreno, nos contextos de prostituição, não eram assim que se autodesignavam, elas designavam-se como sendo travestis. E por isso também foi uma luta, e é sempre uma luta, pelo menos em Portugal, afirmar estas pessoas como sendo travestis e afirmar a própria identidade que estas pessoas também assim se designam por respeito, de alguma forma, a essa mesma identidade. E dou aqui alguns exemplos de uma trans. Eu uso travesti porque é habitual entre nós. Agora, trans, isso para mim não tem lógica nenhuma. Uma transgênero, sem lá. Ou uma outra que refere, eu me considero uma travesti, então eu hoje sou uma travesti. E, portanto, apesar de não ser um conceito que de alguma forma é bem visto dentro da comunidade LGBT, aqui em Portugal é um conceito que acabei por usar por respeito às identidades destas pessoas que assim também se designam e também por tentar afirmar novamente, voltar a reafirmar esta identidade que foi caindo no esquecimento e ser de alguma forma renegada, enquanto que no Brasil é uma identidade que já há muito tempo vem sendo trabalhada e valorizada de alguma forma, é uma categoria de igual modo valorizada ao mesmo tempo que a categoria transexual. E por isso as próprias... Nelson. Sim? Nelson. Sim. Tem umas pessoas me enviando mensagens, se você pode falar um pouco devagar. Ok, eu vou... Apesar de falarmos todos a língua portuguesa, o teu português vai de um jeito muito rápido e nós falamos muito devagar. Vou tentar acalmar, obrigado. É só falar devagar. Sim, vou tentar falar as pessoas entendem. A gente teve uma exposição do Pablo Navarro, que fala portunhol. Sim. Então, eu pedi para ele também falar devagar, que a gente entenderia o portunhol dele. Ok, vou tranquilo. Devagar para as pessoas poderem entender o nosso português em Portugal. Tranquilo. Portanto, eu peço desculpa pela minha rapidez, mas vou tentar, de alguma forma, falar de forma mais pausada para ser entendível por todos. O objetivo também é este, não é? E, portanto, dar conta deste significado de travestis e que não só estas pessoas a quem acabei por conduzir aqui a minha investigação se autodesignavam dessa forma, como em todos os locais onde elas divulgavam os seus serviços sexuais, também era dessa forma que elas se designavam, podendo haver aqui umas ligeiras diferenças com travesti com Y no final, com I no final, sem I ou Y no final, mas de alguma forma era dessa maneira que as pessoas se designavam e por isso mesmo reafirmar isso. Um outro conceito que utilizo é o conceito de trabalho sexual, que muitas vezes as pessoas pensam que é similar ao conceito de prostituição ou que está ligado às questões do tráfico e, portanto, é importante também fazer uma distinção conceptual. Quando falo de trabalho sexual, falo de uma atividade comercial que presta um conjunto de serviços a troco de dinheiro ou de bens,
e que é desempenhado aqui um comportamento que tem um significado sexual ou erótico para quem adquire esse mesmo serviço. E por isso também é um conceito chapéu de chuva, na qual se integram uma diversidade de trabalhos sexuais, não só exclusivamente a prostituição, mas também pode ser integrado às questões da pornografia, das questões do striptease, das danças eróticas, das chamadas eróticas ou outras atividades que podem ser aqui integradas. E por isso é um conceito abrangente, onde pode ter aqui um caráter mais físico ou um caráter mais performativo, sendo que a minha investigação se centrou mais num caráter físico, ligado aqui à prostituição, muito ligada às questões da prostituição de rua, às prostituições de interior, embora tenha também estado integrado em alguns apartamentos, alguns domicílios onde estas pessoas residiam. Dar conta que o que é que o trabalho sexual é e não é, e portanto entende-se aqui uma transação de serviços sexuais entre pessoas adultas e com o consentimento entre elas. Portanto, basicamente o trabalho sexual são pessoas maiores e que dão o consentimento para prestar aqui um serviço a troco de uma remuneração ou de um outro bem. E por isso, quando não há consentimento, trata-se de uma outra questão. Trata-se de violência, trata-se de abuso, de escravatura, tráfico, mas não é trabalho sexual. Isto é outro âmbito e é importante distinguir, porque muitas vezes abordagens abolicionistas acabam por integrar estes mesmos conceitos e até confundindo aquilo que se está a falar. Da mesma forma, casos que envolvem pessoas menores de idade e que, portanto, envolvem aqui crianças, são situações de abuso sexual de menores, não é trabalho sexual. Portanto, trabalho sexual é uma transação de serviços entre pessoas adultas e com o seu conhecimento. E por isso estas pessoas acabam por também estar integradas nesta mesma designação. Relativamente aqui à invisibilidade destas pessoas a que acabei de estudar, dar-vos conta que ao longo da minha trajetória profissional, que acabei por falar há pouco, fui verificando que havia em Portugal muito poucos serviços de apoio social, de proteção social para estas pessoas, para quase dizer que não existem praticamente nenhuns. E que, por isso mesmo, me levou também, de alguma forma, a querer estudar estas pessoas. Mas também por razões de invisibilidade académica, não é? Em que constatei de haver um fraco conhecimento em termos teóricos sobre esta população. A maior parte das investigações que existem sobre trabalho sexual no mundo inteiro, não é? Tem-se centrado maioritariamente sobre a população feminina e presta-se menor atenção aos restantes sujeitos, homens que fazem trabalho sexual, como também as pessoas trans, num sentido mais lato. E por isso isto também leva aqui a uma distorção do próprio conhecimento sobre a indústria mundial do sexo, porque na verdade focamos apenas numa única parcela, nem os próprios clientes muitas vezes são estudados quando nesta interação eles também deverão ser contemplados. Portanto, em Portugal existiam, quando iniciei esta investigação, pouquíssimos trabalhos, mas que faziam referências, às vezes, durante apenas uma linha ou um parágrafo, onde falavam sobre a vulnerabilidade destas pessoas e, portanto, não havia um trabalho sistematizado, aprofundado sobre elas. E, portanto, estes trabalhos que aqui apresento, na verdade, são trabalhos que têm ou umas páginas ou, na verdade, uns trechos, mas nada aprofundado sobre ela. Dar-vos conta que, tendo em conta esta situação e que não existem estimativas sobre o número concreto de trabalhadoras do sexo e trabalhadores do sexo na realidade portuguesa, esta realidade do trabalho sexual é uma realidade profundamente oculta. Dou-vos conta de que o último grande estudo em Portugal, que é o estudo Prévi,
foi realizado em 2011, portanto já foi há 10 anos, na qual contemplou aqui um conjunto de 1.040 trabalhadores e trabalhadoras do sexo. 82% pertenciam à população feminina, 10% à população masculina e quase 8% era a população travesti. Desta população travesti, 65% tinham entre 18 e 35 anos, o que já nos dá aqui uma ideia de que era uma população jovem, de alguma maneira, que exercia aqui trabalho sexual. Eram de nacionalidade portuguesa, mas 32% eram de nacionalidade estrangeira, sendo que da quase sua totalidade, 96% eram oriundas da América Latina, fundamentalmente do Brasil, embora tivesse contacto também com outras realidades da América Latina. Exerciam aqui o seu trabalho em contexto de rua, mas também em contexto de apartamento, e 15% exerciam trabalho em ambas as realidades. Dar conta também que o que me levou, de alguma maneira, a investigar não foi só aqui razões de ordem profissional ou razões de ordem científica de existência de trabalhos sobre esta população, mas também razões de ordem exclusivamente social, pela percepção de que estas pessoas eram representadas no imaginário social como sendo aberrações, pessoas doentes, sexualmente desviantes, promíscuas, delinquentes, ou também muitas vezes relatadas na comunicação social como perigosas. E, portanto, basta procedermos aqui uma rápida consulta aos jornais diários daqui de Portugal para percebermos que estas pessoas são apresentadas como violentas, como ladras, como criminosas, como assassinas, com uma personalidade instável, e que estas ideias alimentadas por discursos sociais, religiosos, das quais onde estive integrado nesta universidade que vos falei, ou outros formadores de opinião, acabam por ter um efeito profundamente estigmatizador para estas pessoas, com consequências na promoção de comportamentos transfóbicos, na incitação ao ódio e na constituição de um clima de violência que é socialmente aceite, e por isso mesmo impulsionando estas mesmas pessoas para territórios periféricos, muitos deles ligados aqui ao submundo e ligados aqui ao trabalho sexual. E por isso mesmo pretendi estudar estas pessoas, estudar quem é que elas são, como vivem, quais são as suas dificuldades do dia a dia. Basicamente o meu interesse foi partir deste conhecimento a partir de uma perspectiva interna, de aproximação e de contacto profundo com esta mesma realidade. E por isso mesmo, tendo em conta que a maior parte dos estudos com trabalhadores e trabalhadoras do sexo utilizam aqui abordagens etnográficas de viver junto destas pessoas, acabei por também produzir uma investigação nesse mesmo sentido. A maior parte da investigação foi desenvolvida numa zona particular de Lisboa, que é a zona do Conde Redondo, onde elas designam apenas pelo Conde. E é a zona de maior prostituição de rua travesti. Acabei por estar integrado, não fui para o terreno sozinho, havia já uma equipa constituída por enfermeiras e mediadoras, mas não havia assistentes sociais na equipa, o que me facilitou a integração nesta mesma equipa, e acompanhei-as na distribuição de preservativos, de material profilático, e de alguma forma este trabalho foi conduzido durante 5 anos. Portanto, foi uma investigação profunda, intensa, e que demorou muito mais para além daquilo que era expectável, porque na verdade eu precisava de ganhar confiança com estas pessoas, conhecer profundamente o seu meio, para de alguma forma poder relatar com veracidade e dignidade o seu sofrimento e o seu dia-a-dia.
Para isso, utilizei aqui uma estratégia múltipla de pesquisa de terreno, não só informação documental. Fiz também entrevistas exploratórias a investigadores. Observei de forma participante, como não participante, nestes espaços físicos, mas também espaços virtuais, nas redes sociais, onde fiz amizade com elas, nas partilhas de Facebook ou outras redes sociais, e portanto tive conhecimento também à sua vida íntima de alguma maneira. Apliquei grelhas de observação, notas de campo, foram feitas muitas conversas informais ao longo destes 5 anos, e portanto tenho só de notas de campo mais de 500 páginas escritas, portanto nem lhes peguei de alguma forma para redigir este livro que vos apresentei, focando-me apenas e exclusivamente nas entrevistas, portanto só as notas de campo darão aqui para uma outra tese, digamos assim. E portanto acabei por realizar um total de 21 entrevistas profundas, semi-estruturadas, a travestis, mas também a outros intervenientes que também não foram contemplados na investigação, porque os dados já eram muitos, nomeadamente assistentes sociais ou os próprios namorados com quem viviam ou familiares e outros técnicos de outras instituições. Em termos de dados, o que gostaria de trazer tem a ver com as trajetórias de vida que me propus conhecer, e obviamente trago aqui esta temática como trajetórias de vulnerabilidade, porque é assim que estas pessoas acabam por se integrar numa espiral de vulnerabilidade. Uma questão que desde logo observei foi o facto de serem provenientes de uma classe social popular, também já descrito por outros investigadores, nomeadamente brasileiros, muitos reconhecidos, como o Dom Kulik, mas Larissa Pelúcio ou outros. E, portanto, estas pessoas residiam muitas vezes afastadas das grandes cidades, não aqui em Lisboa, se calhar na sua periferia. As mães e os pais pertenciam a essa classe social popular, as mães eram domésticas, operárias, comerciantes, algumas delas também trabalhadoras do sexo, e pertenciam quase sempre também a famílias numerosas. Todas as minhas entrevistadas e as pessoas com quem eu contactei, na verdade, tinham entre 5 a 12 elementos do seu agregado familiar. Descreveram situações de privação económica e material, também questões da dimensão afetiva empobrecida, e, portanto, não quero com isto, de alguma forma, haver uma patologização destas pessoas, dizer que são travestis por causa disto, nada disso. O que pretendo é também perceber que a classe social está em íntima relação com as questões do género e da sexualidade, daí que devem ser também estudadas, e que por isso mesmo, se calhar, as pessoas podem se transformar em travestis, porque se calhar forem de uma outra classe social, pelo menos aqui em Portugal, essa realidade é muito visível, não é? Pessoas, se calhar, mais abastadas de uma classe social mais elevada, se calhar não têm trajetórias descendentes, têm o apoio familiar e se calhar têm acesso a cirurgias e transformam-se, se calhar, naquilo que são designadas por pessoas transexuais e acabam por fazer essa mesma trajetória. Dar conta também dessa mesma vulnerabilidade, não é? Em que uma delas me disse que foi abandonada logo com 2 meses de idade, foi para um orfanato, mas que tinha sido também abandonada aqui num caixote do lixo, não é? Dormia em cima de papelão, uns cobertores sem almofadas, e portanto é toda esta narrativa que foi encontrada na maior parte das trajetórias. Aliado aqui a um contexto de vulnerabilidade familiar, há também um contexto de vitimação e de bullying escolar desde muito cedo, e isso está representado em toda a literatura. Esta situação acaba por trazer consequências para a própria identidade e o reconhecimento, ou um mal-estar perante estes mesmos sistemas familiares e também escolares.
nomeadamente visíveis traduzidos na baixa autoestima, problemas de relacionamento interpessoal, alguma ansiedade, depressão, isolamento e também algumas situações que identifiquei de tentativas, ou pelo menos ideação e tentativas de suicídio. O que leva estas pessoas, o que levou estas pessoas de alguma forma, por um lado, a tentarem descobrir-se e saírem desse sistema opressor, que é o sistema familiar, o sistema escolar, o sistema social, de alguma maneira. E por isso, muitas delas acabaram por fazer aqui um afastamento deste espaço doméstico, algumas delas ainda crianças, com 12 anos, até aos 21, quer por autonomização coerciva, foi assim que eu designei na minha investigação, ou seja, foram expulsas por parte das suas famílias, ou quando não tinham sido expulsas por parte das famílias, era uma autonomização voluntária, ou seja, elas fugiam de casa, fuga dos maus tratos, da violência, ou então a procura de condições melhores, da procura da própria identidade. E houve aqui também um deslocamento migratório para as grandes cidades, que também está descrito em muita outra literatura sobre esta mesma matéria. E com isto houve também outra vulnerabilidade que tem a ver com o facto destas pessoas, algumas delas terem ficado também em situações muito precárias, nomeadamente com experiências de sem-abrigo. Dizia-me uma, dormia em prédios, abria a porta e ficava lá. Quando eu via que já ficava perto das 6 da manhã, tinha que sair, ia para jardins e assim para sítios, obras que não tivessem construções que assim ficassem por Lisboa. Foram os meus recursos. Ou uma outra que também referiu. Resolvi vir para Lisboa, eu e a Sónia, portanto eram duas que estavam institucionalizadas, andávamos ao Deus dará, a dormir por aí. Dormíamos na casa de um, que tínhamos de ter relações sexuais, claro, para podermos permanecer lá naquela noite, sem saber o que é que nos ia acontecer na noite a seguir, percebes? E, portanto, isto dá conta também de alguma vulnerabilidade, mesmo que após a saída de casa, ou algumas delas acabavam por experienciar a condição de sem-abrigo. E é nesta situação de autonomização familiar que muitas delas acabam por descobrir outras semelhantes a elas, quando estabelecem contactos com outros rapazes homossexuais com experiências de discriminação semelhante dentro de bares que, entretanto, acabaram por frequentar. E, portanto, estes outros rapazes homossexuais e também outras travestis foram uma rede de suporte importantíssima, não só na exploração do género e da sexualidade de se tentarem descobrir, mas também foram uma ajuda fundamental na aproximação ao mundo das travestis, fundamentalmente àquelas que estavam ligadas ao espetáculo transformista, e que existem alguns bares em Lisboa neste mesmo sentido, e portanto todas elas acabam por estar ligadas ou com alguma passagem nestes mesmos bares, onde de alguma maneira experienciaram o próprio género, se maquilhavam, faziam as suas apresentações, podendo ou não depois aprimorar esse mesmo género feminino. Portanto, houve aqui experiências de se montarem como mulheres. Dar conta que nem todas eram portuguesas e, portanto, muitas delas que entrevistei, como disse, eram do Brasil, mas também de outras realidades latino-americanas. Portanto, vinham da América Latina para a Europa e que vinham por razões relacionadas com as questões de pobreza, com condições socioeconómicas precárias, a falta de oportunidades laborais nos seus países de origem e, portanto, tem aqui uma dimensão puramente económica. Mas a maior parte dos estudos que estuda as questões das migrações tende a focar-se exclusivamente nesta mesma dimensão, a dimensão económica. Mas, neste caso, há uma outra dimensão para que estas pessoas tenham estes percursos
transnacionais, que é uma dimensão de género e a dimensão da sexualidade, dada a intensa opressão e de violência vivida nos seus países, e relembrar que vocês até são mais conhecedores do que eu, que os estudos indicam e os dados mostram, não é, que que o Brasil é um país altamente repressor para com as pessoas trans e é dos países que mais mata pessoas trans de alguma forma. Mas também aqui a questão de o facto de ficarem nos seus países de origem seria também inviabilizador da própria construção corporal e identitária. E estas pessoas lançavam-se, então, assim, num percurso migratório. Não se lançavam sem antes haver alguns sinais de credibilidade de que do outro lado a vida seria melhor, não é? Portanto, esta decisão de abandono do país de origem estava ligada a questões económicas em que viam por parte de outras travestis, mas estes bens, dinheiro, carros, casas, joias, perfumes, roupas, alguns acessórios de luxo, mas também aspectos culturais, não é? Haviam outras travestis também com a conquista de uma beleza feminina que era desejada. Em termos de aspectos culturais, percebiam a possibilidade de viajar, de ir para Paris, de ir para o Reino Unido, de ir para a Itália e de conhecerem também lugares históricos, de aprender a dominar, ainda que de forma elementar, algumas línguas estrangeiras. Mas também em termos afetivos, não é? De serem desejadas por homens que elas gostavam e que muitos deles se convertiam nos seus maridos. E, portanto, a decisão de abandono estava fundamentalmente ligada ao facto de observarem o sucesso de outras travestis europeias de alguma forma. E, portanto, algumas delas referem isso. O sonho, a Europa é o sonho de toda a travesti. E uma outra equatoriana que me dizia, quando uma pessoa não tem dinheiro, uma pessoa sonha viajar, então tu vês as tuas amigas a viajar, a chegarem com dinheiro, compram carro, casa, com corpos maravilhosos, uma pessoa sonha com tudo isso. Obviamente que eram estas as motivações de migração para, e de integrarem aqui a indústria internacional do sexo. Esta migração europeia de travestis não é, na verdade, um fenómeno recente, ele também está descrito na literatura desde a década de 70, embora a maior parte dos debates feministas, a maior parte das investigações das ciências sociais acabam por não analisar este mesmo fenómeno e por isso mesmo as migrações de travestis são invisibilizadas e até negligenciadas neste mesmo aspecto. Mas esta população constitui-se um grupo cada vez mais significativo, cada vez mais numeroso dentro da própria indústria do sexo. Dou-vos conta dos números de Tampep, da Tampep, apesar de serem já antigos, mas são os últimos números que a Tampep apresenta, que refere que 6% de toda a população trabalhadora do sexo na Europa é constituída por população trans. Em alguns países da Europa Ocidental, esse número é muito superior, de 15% a 25%, e que 47% da população trans trabalhadora do sexo é migrante. E, portanto, a maior parte, ou uma grande parte, quase metade da população trabalhadora do sexo, ela é oriunda de outros países que não os europeus. Há algumas investigações que já têm relatado estes processos migratórios para a Itália, para a Espanha, para a França, para a Alemanha, sendo que em Portugal há aqui um profundo desinvestimento científico nesta mesma matéria que mais uma vez vai reforçar também esta investigação que foi desenvolvida. Quais é que são as práticas migratórias destas mesmas pessoas? Dar conta que, pelo menos as que cheguei a entrevistar e a conhecer, a maior parte vem assim que conquista a maioridade. Portanto, com 18 anos,
até aos 21, todas elas me tinham relatado que tinham vindo para a Europa. E vêm por duas vias, por via assistida ou via independente. A maior parte dos estudos que eu consultei acaba por dar um foco apenas pela parte assistida, que tem a ver com o auxílio também de outras travestis que já estiveram ou que são europeias e que ajudam neste mesmo processo. Mas identifiquei nos meus relatos uma outra estratégia que não é muito usual, mas que para algumas delas serviu, que é uma estratégia independente. Vêm sozinhas numa louca aventura e que às vezes não corre e nem correu assim tão bem. Quanto às práticas assistidas, dada aqui a situação precária, a situação financeira precária nos seus países de origem, levou aqui e leva a um mercado clandestino de auxílio à migração, que é favorecido por outras travestis europeias, a quem elas muitas designam como cafetinas. Portanto, há aqui um negócio, não é? Um acordo prévio entre ambas, que é expresso na constituição de uma dívida em que se empresta dinheiro e há aqui múltiplas obrigações que deverão ser cumpridas. A dívida geralmente é de valores bastante avultados. Houve uma delas que me relatou que pagou 15 mil euros para vir para a Europa. Portanto, isto é um absurdo. Portanto, com garantias de ter aqui um pacote, um pack completo, não é? Desde a passagem dos voos, o acompanhamento antes, o durante e após a chegada ao país de destino, sendo que este abatimento de dinheiro ele é concretizado através do trabalho sexual. Enquanto o dinheiro não estiver pago, de alguma forma estão sob o comando destas outras travestis mais experientes no trabalho sexual aqui em Portugal. E por isso não há liberdade de movimento nem de autonomia pessoal, de alguma forma, mesmo que queiram ir para os seus países, ir para outra parte da Europa, não vão enquanto não pagarem aqui a sua dívida, o que desde logo isto pode ter aqui alguns contornos ligados ao tráfico de seres humanos, não é? Embora muitas delas me referem, eu não vim forçada, eu quis vir. Na verdade, sentem que não foram forçadas a vir, foram elas é que concordaram de alguma maneira a pagar aquela quantia, fosse o que fosse para virem. Portanto, ela me disse quanto eu era na moeda do meu país e eu falei que sim, que queria. Portanto, tinham conhecimento também das condições que foram contratualizadas. Há aqui a questão do consentimento, portanto, elas consentiram e por isso mesmo não se consideram vítimas de forma alguma de crime de tráfico de seres humanos. Dar conta que os discursos das instâncias oficiais tendem a não abordar o fenómeno do tráfico internacional de travestis, por considerá-lo inexistente, embora Filipe Alvim, uma antropóloga portuguesa, identificou casos desta mesma natureza. Mas também é importante reconhecer que estas situações de cafetinagem às vezes podem envolver situações de engano, de coação, de fraude e até violência nesta trajetória migratória. Esta que me referiu, que tinha pago 15 mil euros, foi encaminhada para um vilarejo em Itália, onde tinha lá outras 30 travestis, trabalhadoras do sexo, numa casa com um T2, com 2 quartos apenas, todas a viver lá dentro, cada uma tinha pago também esse mesmo valor a que é outra trabalhadora do sexo. E por isso é importante, se calhar, ser estudado este aspecto e, portanto, apesar de ser fenómenos diferentes, como disse logo no início, o trabalho sexual não é tráfico, pode haver aqui alguns cruzamentos desta mesma matéria. Sim. Eu passei por essa situação. Ok. Essa exata situação que você acabou de falar. 15 mil euros, 30 pessoas numa casa de 2 quartos. E eu fui traficada internacionalmente. Sim. Eu acredito que é isto, é a enganação. Você sai aqui com
óbvio, sabendo o valor que vai pagar, né? Mas você não sabe que vai morar com 30 pessoas, você não sabe que vai ser colocado na rua de calcinha e sutiã, sem ter uma roupa de frio para poder vestir. Você vai ter a sua vida restringida a sair uma vez na semana para fazer compras, compras de produtos que você precisa utilizar para trabalhar, e compras pessoais que você queira fazer, né? Tudo girando em torno aí da questão do pagamento da dívida. Exatamente, sim. E, portanto, muitas vezes dizem que sim, que querem vir, não é? E, portanto, não se sentem vítimas, mas, por outro lado, não sabem as condições a que chegam e, portanto, isto pode estar ligado a que há algumas práticas que é necessário serem investigadas de alguma forma, pessoas que estão aí desse lado e que possam e tenham interesse nesta mesma temática sem dúvida, um tema de investigação a de ser desenvolvido. Um outro aspecto que gostaria de abordar tem a ver aqui com as práticas de transformação corporal. Algumas delas estão muito desenvolvidas, pelo menos na realidade brasileira, enquanto em Portugal não há estes mesmos estudos. Dar conta que o trabalho sexual é um importante agente de socialização onde se aprende a ser travesti, portanto, muitas destas pessoas acabaram por se incluir, integrar dentro de um grupo de outras travestis trabalhadoras do sexo, desde muito jovens, e que foi aí nesse mesmo grupo que aprenderam a desenvolver a sua própria identidade e a se conhecerem através dos conselhos umas das outras. Percebi que a própria identidade estava ligada aqui às questões do corpo, não é? Eu posso ser uma travesti mais ou menos reconhecida de acordo com o tipo de corporalidade que acabo por produzir. E por isso o corpo funciona como um meio para também se aceder dentro do trabalho sexual a categorias identitárias que têm um maior estatuto ou um menor estatuto. E, portanto, muitas delas acabam por iniciar aqui o consumo de hormonas desde muito cedo, portanto, aprendem com o grupo quais são os fármacos que têm que tomar, os efeitos que dão, as doses, os preços, os locais de aquisição, e, portanto, fazem as primeiras tomas ainda durante a adolescência e no início da vida adulta, e acabam por observarem aqui um conjunto de alterações fisiológicas no seu corpo. A questão é que este deslumbramento das alterações fisiológicas conduz a que muitas delas acabam por exagerar nas doses que deverão ser administradas. Dizia uma que mandavam aplicar uma vez por mês, portanto aqui um injetável, e nós aplicávamos todas as semanas. E, portanto, isto tem até alguns efeitos colaterais ao nível do peso, da função hepática, tromboses, embolias pulmonares, AVCs, e, portanto, é uma questão que não está estudada, pelo menos aqui na realidade portuguesa. Um outro aspecto que permite também produzir aqui o corpo tem a ver com o silicone industrial, portanto, o material que é usado para fins industriais, é contraindicada a aplicação do corpo, mas através das bombadeiras, que é um conceito muito brasileiro, de alguma forma, e que são pessoas que não têm formação clínica para o efeito, não utilizam materiais ou procedimentos convencionais e muitas das suas atividades são ocultas. E, portanto, em Portugal conheci duas, uma que funcionava em Lisboa, outra que funcionava no Porto e, portanto, tinham um monopólio de todo este trabalho em que muitas delas não queriam saber ou dar a cara com medo das consequências, de alguma maneira. Eram vistas como as médicas do silicone por todas as outras. Dar-vos só conta que isto é uma fotografia que me endereçaram e enviaram, dar conta das marcas da aplicação do silicone aqui nas pernas, mas também nos glúteos, e isto era aplicado de uma forma muito rudimentar. Referem que
tinha que assim ser feito porque, na verdade, dentro do próprio grupo dizem que têm que passar por este processo para ser uma verdadeira travesti, porque todas as outras também passaram, têm que sentir essa dor que muitas delas referem como uma dor horrorosa. Isto traz riscos e, portanto, verifiquei alguns desses riscos, se calhar mais ligeiros, mas também verifiquei os mais graves. Reações alérgicas, derrames, manchas, dores, má circulação ou sensibilidade, algumas delas na rua iam mostrando, e como nós tínhamos enfermeiras connosco no projeto, acabavam por dar aqui algum aconselhamento. Mas também verificámos situações de deformações corporais em que havia uma migração do próprio silicone para outras partes do corpo, deformando aqui os pés, por exemplo, ou as pernas. Havia situações mais severas, mas podendo chegar aqui às questões mais extremas, nomeadamente a morte, situações que também foram verificadas, uma delas que regressou ao Brasil para aumentar ainda o silicone que já tinha incorporado no corpo para adequar o corpo à sua forma, à sua estética, e acabou por falecer. Em Portugal não há quaisquer dados estatísticos sobre as sequelas provocadas pela aplicação de silicone em Portugal, e por isso este trabalho é um trabalho também pioneiro de alguma maneira, que pelo menos apresenta dados quantitativos, ou melhor, qualitativos, através das suas narrativas, do que estas pessoas acabam por passar. As motivações para a aplicação do silicone têm a ver com uma ausência de resposta no Serviço Nacional de Saúde, que vocês chamam o SUS, acho que é SUS, se não me engano, mas que tem a ver com o Serviço Nacional de Saúde. Em Portugal, estas pessoas não podem aceder a tratamentos médicos porque não apresentam a narrativa clássica da transexualidade, ou seja, dizer eu sou uma mulher, sempre me senti mulher desde criança, eu não gosto da minha genitália. Muitas delas até gostam da genitália masculina, até fazem uso no seu trabalho sexual, e por isso, como não apresentam a narrativa clássica da transexualidade, não são aceitos para procedimentos de alteração corporal. E por isso mesmo têm que recorrer a respostas clandestinas como estas que vos apresentei. E também tem a ver com as questões económicas. Muitas delas não têm capacidade económica para ir a uma clínica de estética que são caras, e por isso mesmo uma delas me disse que, querendo ou não, é mais barato que uma travesti pode pôr. Em termos de vitimação, porque vou só apresentando aqui alguns dados, se estiver a ser também muito chato, digam-me que também paro a comunicação, está bem? Em termos de vitimação, os estudos indicam que o risco de vitimação sobre trabalhadoras e trabalhadoras do sexo é muito maior do que na população em geral, sendo que quem exerce trabalho sexual na rua, essa violência é mais severa e é mais frequente do que as pessoas que realizam em contextos de apartamento ou em contextos de interior. Sendo que é no grupo da população trans onde ocorrem aqui as maiores taxas de vitimação, e isto tem a ver fundamentalmente com questões de transfobia. Dar-vos conta, se calhar, que a maior parte dos agressores são homens, não é? Mas que não há aqui uma ligação direta com o facto de serem clientes, e todas elas também me referiram a esse aspecto. Obviamente que há uma situação ou outra, mas a maior parte destas pessoas que exercem estas agressões são transeuntes, pessoas que passam ali pela rua, jovens que têm aqui um comportamento ou percursos mais delinquentes, homens que tentam passar por potenciais clientes, ou também membros de grupos nacionalistas, ultraconservadores ou com tendências xenófobas e racistas, e por isso acabam por exemplo, no dia 10 de junho, que é o dia de Portugal, atacá-las
ou ir atrás delas para, de alguma forma, exterminar, basicamente, é isso. Portanto, há aqui um conjunto de violências que, entretanto, fui me apercebendo. Há as violências diretas e as indiretas. As indiretas, obviamente, que são as menos violentas, que são executadas de maneira aqui mais discreta, quase implícita, que tem a ver com os olhares das pessoas, com as expressões faciais, o gozo, o sentido de reprovação que muitas vezes o sorriso ou o abanar da cabeça muitas vezes podem traduzir. E também verifiquei durante a noite conjunto de carros com pessoas lá dentro, muitas delas famílias, inclusive com crianças pequenas, que intencionalmente se deslocavam a estes locais de prostituição em modo de excursão turística para observar estas pessoas, comentar, rir, e acabei por descrever isso na tese como sendo aqui a zoologização, como se costuma fazer aos animais, e há aqui uma desumanização destas mesmas pessoas com este tipo de violência que lhes era dirigida. Depois temos as violências verbais, piadas, comentários, sendo que as mais comuns era abrirem as portas do carro e as janelas do carro e designá-la por puta, traveca, paneleiro e outras expressões. Mas também agressões físicas, eram arremessados objetos pelos vidros do carro, pedras, paus, garrafas, balões de água, ovos, os extintores, despejavam os extintores para cima delas, como também podiam haver aqui questões mais de, quando havia um confronto físico, de empurrar, esbofetear, esmurrar ou outras tantas. Esta é uma citação de uma delas, em que teve que estar aqui também à luta para se defender, e a razão é que muitas delas acabavam por apresentar cicatrizes no próprio corpo, nomeadamente nos braços, que tinha muito a ver com esta tentativa de se defenderem. E, portanto, quando a comunicação social dizia que estas pessoas eram violentas, quando estas pessoas tinham estas marcas, na verdade passavam só o entendimento de um lado da questão, deixando de compreender que muitas vezes estas pessoas tinham que se valer de tudo para preservarem a sua integridade e a sua dignidade. Como também havia situações, e verifiquei situações de roubo por esticão ou mesmo sequestros, elas eram levadas contra a sua vontade para locais mais desertos, e aí faziam o que queriam delas. Este trecho é particularmente, a mim comove-me, porque é duro. E, portanto, esta que a designei por Ivone refere que veio um cliente maluco, entrei no carro e o homem aumentou a velocidade. Eu vi que já não podia fazer nada, disse ao homem stop, stop, e ele deu-me uma chapada que até fiquei colada no vidro. Portanto, ela estava dentro do carro e pensou para ela, este homem vai matar-me. Eu vi que ele tinha uma arma e continuou a aumentar a velocidade. Portanto, ela viu e ele lá ia pela estrada fora. Eu agarro a minha mala e bati-lhe na cara. Abri a porta e atirei-me do carro. Portanto, tal é o desespero, não é? De salvar a vida. Mas o cabelo dela ficou preso no cinto e depois apercebeu-se que estava a dar voltas no chão, com o carro em andamento, porque o cabelo estava preso nesse local. Eu própria agarrei no meu cabelo e fiz assim, paz, exemplificando o arrancar do cabelo, e ela diz que não se lembra de mais nada. Quando acordei, estava no hospital, com uma cicatriz no meio da testa, com o nariz torcido, toda partida, uma mama tinha arrebentado, tinha a parte da coxa que tinha ficado toda preta do raspão de ter rolado com o carro. E, portanto, há esta violência tão encoberta que ninguém fala, nem a própria comunidade LGBT, que também não tem intervenção com estas pessoas, porque nem a própria identidade a respeita de alguma forma e as designam como sendo travestis. Outras questões têm a ver com as agressões sexuais. Portanto, isto também é um tema
ausente nos estudos feministas e os estudos académicos sobre a violência, sobre a violação de prostitutas. Porque há um mito, não é, de que estas pessoas não são violáveis, ou que muitas vezes fazem por merecer, mas na verdade muitas delas relataram situações que se inserem neste mesmo quadro de agressão sexual, e há aqui uma desvalorização da própria violência sexual sobre elas, que muitas vezes, quando iam a uma esquadra da polícia a relatar situações desta natureza, estes mitos funcionavam e por isso elas eram desvalorizadas, os polícias diziam que faziam por merecer e, portanto, saíam vitimizadas também desta mesma situação e por isso muitas delas acabavam por não ter ligação com os sistemas policiais. Este é mais um exemplo. A gente foi para o carro, pedi-lhe o dinheiro e ele disse: queres o dinheiro ou queres uma facada? Quando ele disse isso, eu era nova, foi nos primeiros meses, eu chorava baba e ranho enquanto lhe fazia o sexo oral com a faca assim apontada ao pescoço. Depois deixou-me a chorar e a tremer. Quando ele me deixou, foi um alívio. E, entretanto, há aqui outras situações, mas se calhar por questões de tempo passarei. Relativamente aqui aos homicídios, dar conta que estas pessoas são um grupo particularmente vulnerável aos assassinatos, sendo que em Portugal, felizmente, estas situações não têm tanta expressão quanto noutros países. Mas ainda assim, e talvez a maior parte de vocês deve conhecer a história de Gisberta, uma mulher trans, travesti, brasileira, 44 anos, na altura era sem abrigo, trabalhadora do sexo, HIV positiva, que durante 3 dias seguidos foi espancada por um grupo de 14 jovens e que foi atirada viva para um poço do prédio onde ela vivia, como sem abrigo, tendo morrido afogada. Na verdade, esta situação chocou o país, mas não foi a única em que um ano depois de Gisberta, Luna, que era uma trabalhadora do sexo aqui de Lisboa, no local onde eu fiz a investigação, acabou por ser encontrada dentro de um contentor do lixo. Dar-vos conta que no mundo inteiro, e são os dados da Trans Murder Monitoring, que é um projeto internacional da Transgender Europe, que agrega o conjunto de pessoas que foram assassinadas no mundo inteiro, portanto são só dados conhecidos e que são relatados, muitas mais, obviamente que estes números estão muito abaixo do que aquilo é na realidade, mas os dados que o Trans Murder Monitoring apresenta é de que nos últimos 12 anos 3.664 pessoas foram assassinadas. Este gráfico dá a entender que tem havido nos últimos 10 anos uma evolução das próprias mortes, não é? Um aumento do número de mortes destas mesmas pessoas. Os dados também indicam que 97% destes assassinatos são de mulheres trans e, portanto, estamos aqui a ver uma questão de género feminino, mais uma vez. Sendo que da totalidade destas pessoas, 60% eram trabalhadoras do sexo, portanto, não só mulheres trans, mas também trabalhadoras do sexo, e isto deverá dizer-nos tanto. E pelo menos a mim, quanto assistente social, deverá levar-me a crer que esta situação que seja contrariada de alguma maneira. As causas da morte também, relativamente aqui a esse mesmo projeto, indicam que 38% destas pessoas são baleadas, 20% são esfaqueadas, espancadas, estranguladas, apedrejadas, sufocadas ou outras causas. Ok, percebemos aqui que há um padrão de que estas mortes nunca são mortes suaves, nunca são mortes tranquilas, são mortes também violentas e, portanto, há uma intencionalidade no extermínio destas mesmas pessoas, com a violência
que lhe é dirigida. E não posso falar também sobre a questão da desproteção policial. Já passou, entretanto, aqui 1 hora, portanto vou, se calhar, já apresentar aqui alguns dados para terminar também aqui a apresentação. Dar-vos conta que a maior parte da violência, mesmo qualquer uma delas que relatei, ela não é denunciada às autoridades policiais. Os dados da Agência para os Direitos Fundamentais dão conta que 1 em 2 pessoas trans são vítimas de violência, mas que menos de 1/4 dos incidentes de violência são reportados à polícia. Eu próprio confirmei esta situação junto destas pessoas, em que me disseram que não dá em nada, a polícia não faz nada. Há um sentimento de descrédito junto destas sistemas policiais pelo facto de serem trans, mas também serem prostitutas, e muitas vezes a denúncia nem chega a ser efetuada, ela é totalmente desvalorizada e ignorada. E também há o receio de serem ridicularizadas nas esquadras policiais, de haver comportamentos transfóbicos de quem as deveria, de alguma forma, proteger. Eu dou-vos aqui alguns certos da forma como é que o sistema policial aqui funciona. Portanto, uma delas diz passam de carro e gozam connosco. Ao paneleiro, vai para casa. Portanto, isto são agentes policiais que estão a dizer isto. Manda você se foder, te xinga na cara. Uma outra, no outro dia pararam no carro ao pé de mim para perguntar se fazia uma despedida de solteiro para um deles, vê lá tu. Ou uma outra que me diz, para o carro da polícia e diz-me, ouve lá, ó puta, e desculpem a expressão, mas estou a dizer o que elas também me disseram, deixa-me lá inspecionar a tua rata. E eu disse-lhe, você está a falar com quem? E, portanto, também a violência é de quem as deveria, de alguma forma, proteger, mas que também isso não está em funcionamento e é de alguma forma, é necessário rever-se as políticas públicas de proteção a estas pessoas. O foco da atuação policial, daquilo que eu verifiquei, não estava na proteção das trabalhadoras do sexo, quando faziam as rondas e iam junto destas trabalhadoras, estava sim focada na reposição da ordem pública, quando se recebiam chamadas de vizinhos a dizer que havia desacatos ou alguém falava alto, então eles iam aos locais para repor essa ordem, a ordem pública. Ou muitas vezes o que faziam na atuação deles era com base na perseguição às imigrantes e para tentar encontrar quem se encontrava em situação irregular, apanhando-as e de alguma forma deportando-as para os países de origem, nomeadamente os países da América Latina, como vimos. Isto é outras violências, vou passando, só dar conta que a Catarina Barroso, que é a enfermeira que também fazia um trabalho de campo comigo, ela também fez uma tese de mestrado com população trans, trabalhadora do sexo, mas num contextos de apartamento. E ela percebeu que 73% da população que ela investigou dos contextos de apartamento se encontrava em situação irregular no país. O que significa que há aqui uma pescadinha de rabo na boca, como se costuma dizer, não é? Portanto, estas pessoas têm receio de ser perseguidas e de ser detidas por parte da polícia e por isso não se aproximam deles para denunciar as múltiplas violências de que são alvo e por isso mesmo, como têm medo também de serem deportadas após todo o esforço migratório que realizaram para chegar à Europa, elas tendem, de alguma forma, a se ocultar, a isolar e haver aqui uma maior exclusão social. Ou trabalhando em apartamentos, quase não aparecendo, ou quando trabalhando na rua, trabalham em condições mais ocultas, em espaços de difícil acesso, em espaços escuros, e que isto leva a estarem afastadas não só dos serviços sociais, como também estarem afastadas dos próprios serviços de saúde que não conseguem as ajudar de alguma maneira a distribuir preservativos ou a dar-lhes o apoio necessário. E, portanto, acabam por ficar
expostas a um conjunto de riscos e de vulnerabilidades em termos sociais, mas também em termos de saúde, mais expostas ao VIH, à AIDS, como vocês referem. E, portanto, isto é, de alguma forma, um ciclo vicioso. Eu vou passar, entretanto, estes dados à frente sobre as questões de consumos. E falarmos só um pouco sobre o projeto, de alguma forma. Posso falar aqui um pouco deste projeto, o projeto Transporta. Ele é um projeto que nasceu na sequência deste assassinato de Luna em 2007. Houve em 2007 aqui um conjunto de repressões policiais, de polícias que agrediram estas trabalhadoras do sexo. Em 2008 dá-se então o assassinato da Luna, sendo que alguns ativistas LGBT aqui em Portugal, nomeadamente das Panteras Rosas, começam a iniciar aqui um trabalho de rondas pelos locais de prostituição para salvaguardar e preservar a sua segurança. Mais tarde, este trabalho que já vinha sendo feito por alguns ativistas transforma-se num projeto de intervenção social, o único também no país, sendo que teve financiamento por parte de entidades públicas apenas durante 4 anos, de 2011 a 2014, e, portanto, foi a Associação para o Planeamento da Família que constituiu o projeto Transporta. Desde então, não há verbas para este projeto ter continuidade, mas os técnicos, dos quais eu também faço parte, não deixam de estar todos os fins de semana a realizar este trabalho de ativismo e de acompanhamento social e de saúde junto destas populações. O nosso trabalho é um trabalho de distribuição de material informativo, preventivo, é um trabalho realizado a pé, que inicia sempre por volta das 11 da noite, mas nunca tem hora para terminar, muitas vezes já terminamos às 7 da manhã, e portanto isto é feito de forma voluntária, ninguém neste momento nos encontra a pagar para isso. Nós não vamos apenas aos contextos de prostituição de rua, mas vamos também aos bares, às discotecas, às pensões, às saunas, vamos aos apartamentos onde elas vivem, mas também estamos com elas nas datas comemorativas, em aniversários, em dias celebrativos, de alguma forma. E, portanto, está aqui duas imagens, uma dentro da marcha LGBT, a enfermeira, a Catarina e eu a acompanhá-la, 3 delas, como também num dos bares onde elas atuam. Como também tivemos presentes na manifestação de trabalhadores do sexo, onde costumamos estar juntamente com outras trabalhadoras do sexo, ou num outro evento que é a Gala Abraço, que é uma das grandes galas para pessoas travestis, e onde elas acabam por aderir a esta iniciativa. Neste trabalho de intervenção, não há, este estatuto de doutores ou a senhora enfermeira está totalmente ausente das relações, portanto, tratamos-nos por tu, elas conhecem-me como o Nelson, ou a Catarina, ou a Letícia, partilhamos com elas almoços, jantares, elas têm os nossos contactos telefónicos, eu tenho os delas, mesmo ontem à noite, uma delas me ligou a dizer que está a ser ameaçada pela proprietária onde vive de uma ação de despejo porque não tem como pagar a renda da casa, porque está em confinamento, não tem possibilidade de ir para a rua realizar trabalho sexual e por isso também a Covid tem um foco para as pessoas que já em si eram vulneráveis, estas pessoas ainda ficaram ainda mais vulneráveis. Posso ir passando e gostaria só então de terminar com as questões do serviço social como uma profissão de direitos humanos. Dar-vos conta que a Federação Internacional de Assistentes Sociais, em 2014, na conferência que realizou em Melbourne, na Austrália, referiu que ela e as organizações de todo o mundo iriam trabalhar
para defender o desenvolvimento de políticas, a implementação de programas e sistemas de ação social para melhorar o bem-estar das pessoas LGBT de todas as idades. Portanto, isto está escrito de alguma forma. A questão é que os profissionais, pelo menos em Portugal, e aquilo que critico, há uma desqualificação profissional tremenda, e isso expressa-se também pelo facto de não haver investigações, não haver interesse sobre estas mesmas temáticas. Dentro das universidades existe pouca ou nenhuma formação teórica, daí a minha alegria também de estar aqui convosco a partilhar deste mesmo sentir e de me sentir pelo menos ligado a uma comunidade que tem interesse nesta mesma matéria. Investigações também dão conta que existem lacunas nos currículos escolares dos assistentes sociais, onde não abordam as questões trans, nem as questões da orientação sexual, e quando tratam das questões do género, este género, fundamentalmente, ele é tratado em termos binários, do homem versus as mulheres subalternizadas passam ao poder patriarcal e não há mais entendimento do género para além deste. Dentro do serviço social há uma débil literatura sobre as teorias pós-modernas, as teorias queer, as teorias de género, sendo que há alguns estudos que analisam também as atitudes de assistentes sociais e interventores sociais, dão conta que assistentes sociais demonstram atitudes negativas para com esta mesma população. Há por isso aquilo que eu chamo uma desassistência social, quando temos que também nos questionar sobre isso, não é? Portanto, estes profissionais estão despreparados para atender estas pessoas, apresentam reduzidas competências profissionais para trabalhar com estes públicos, sendo que a maior parte, se não todos os serviços sociais são heterossexistas e também cisgênero de alguma forma, não é? Portanto, estão vocacionados para públicos heteronormativos ou públicos cisnormativos e por isso temos que também repensar nos próprios serviços sociais. É necessário prevenir todas estas violências, é necessário denunciá-las, mas acima de tudo é necessário proteger estas pessoas e fazer valer o serviço social, que é na verdade uma profissão de direitos humanos. Deixo-vos aqui só algumas ações a nível macro e nível meso e micro, mas vou passá-las aqui à frente, mas para dizer, por fim, dizer que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Isto consta da Declaração Universal de Direitos Humanos. Dar conta que a alta comissária das Nações Unidas, a anterior, a Navi Pilar, referia que este princípio de universalidade não admite exceção e diz que os direitos humanos são verdadeiramente direitos inatos de todos os seres humanos. Muito obrigado pela vossa atenção e por ainda estarem desse lado.